Assombrado. Francisco nasceu na Bahia. Seu pai era filho de ciganos. Sua mãe, uma baiana de Feira de Santana, morreu de parto do segundo filho. O primeiro foi Francisco, que tomou o nome do pai. Quando tinha 10 anos, morreu-lhe o pai numa briga no cais do porto, por questões de dinheiro e de mulheres. O filho, desarrimado, ficou com o tio, que era marítimo. Francisco se pôs rapaz, mas não tinha vocação para o mar. Gostava de andar em terra, descendente de cigano, cigano também era no gosto de andar pelo mundo. Aos 18 anos, ganhou para o interior do estado. Depois, apareceu em Belém do Pará, doente e sem dinheiro. Fez-se carregador de fretes, vendedor ambulante de frutas, trabalhador das docas do porto. Um dia, deixou Belém como trabalhador de cozinha, a bordo de um navio nacional. Andou assim toda a costa norte e sul do país. Sem gosto pelo mar, voltou à terra. Saltou em Pernambuco e deu-se aí várias atividades sem fixar em nada. Não encontrava para fazer o que se prendesse ou afeiçoasse. Depois de dar várias experiências de trabalho no Recife, inclusive a de camelô, um dia voltou-se para o interior do estado e ali trabalhou numa usina de açúcar lá no engenho. Não se adaptou àquele duro viver que lhe contrariava o espírito aventureiro. Da tentativa de agricultura, passou ao negócio de compra e venda de cavalos. Nesse mister, aparecia nas grandes feiras do interior do estado. Mas para fazer face às despesas, acarretou, vendeu seus cavalos, desfazendo-se assim do seu negócio. Chico voltou às suas constantes caminhadas. Assim, aparecia em vilas e cidades do interior com seu ingrato e cansativo negócio, agora, de vender miudezas. E nesse interno caminhar por esse mundão de Nosso Senhor, lá um dia, chega Chico com suas malas de miudezas, à velha cidade de Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco. A cidade é situada às margens do Rio Formoso, que lhe deu nome. No passado, ali floresceu uma aristocracia de senhores rurais, senhores de engenho, senhores de terras e de vastos coqueirais, senhores de outras tantas riquezas que as fecundas terras do velho município se propiciava. Caminhara nesse dia à luz do sol, sob os frescos ventos de agosto. Às 4 da tarde, estava chegando o Mascate às portas da antiga cidade. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do caos de cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então, desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez, põe para receber todas as notificações. Agora sim! E o Mascate parecia mais curioso de ver as ruas e demais recantos da cidade do que mesmo negociar. Tão descuidado estava de dar sinal de sua presença ali com seus bicos, rendas, broches, dourados, fazendas, aqui e acolá, porém parava seu burrinho diante de algum curioso de ver suas mercadorias. Abria suas caixas, discutia preço, vendia ou não vendia e seguia rua fora. Assim, andou por todo o resto da tarde, rua acima, rua abaixo, parando em velhas praças ou logradouros mal cuidados ou abandonados ao descaso público. Anoiteceu. Chico e seu burrinho de carga estavam outra vez cansados. Viram o Mascate quase toda a cidade e vizinhança. Chico continuava a andar. Ora caminhava lentamente, puxando seu burrinho ao longo de uma rua. Ora desembocava num beco sem saída. Ora esbarrava às margens do rio que dera seu nome ao lugar. A essa altura, consultando o Mascate seu relógio de algibeira, marcava esse 9 e tanto da noite. Só então Chico despertou e cuidou de arranjar pouso para ele naquela noite, no decadente burgo que vivia então mergulhado na memória de seus áureos tempos passados, descuidados dos novos tempos que marcavam o calendário. Depois de inúmeras tentativas frustradas feitas pelo Mascate àquela hora da noite para encontrar pouso para si e lugar seguro para suas mercadorias, bem como para seu burrinho, botou-se outra vez
pela rua que lhe dera acesso à cidade, com o intuito de, nesse rumo, voltar a uma vendola que tinha visto logo mais cedo. O relógio de Chico acusava agora 10 horas. A noite era de escuro e a cidade estava às escuras. Aqui ou acolá, um ou outro lampião de luz fraca e bruxuleante. Tudo mais era trevas e silêncio. O antigo burgo do Rio Formoso dormia no seu centenário sono, dentro da noite velha. No seu lento e descuidado caminhar naquela noite, no rumo que então seguia, foi parar Chico diante de uma pequena casa iluminada a gás, talvez a única na cidade. Era uma espécie de bodega ou taverna para boêmios ou beberrões noturnos, dessas que nunca fecham suas portas, nem de dia e nem de noite. A taverna nessa noite estava até animada pelos seus costumeiros fregueses. Chico chega ali, cheio de surpresa, como quem descobre um oásis no deserto. Dá boa noite aos presentes, amarra seu burrinho no oitão da casa e fala em seguida ao dono da tasca. Diz do motivo de sua presença na cidade e da dificuldade de encontrar pousada para dormir. Faz um apelo ao taberneiro para que lhe conceda um pouso e dormida pelo menos até o dia seguinte. O dono da casa diz de sua impossibilidade de oferecer agasalho ao estranho visitante, o que àquela hora era difícil de encontrar na cidade, o abrigo que o Mascate tanto desejava. Porém, a essa altura, o taverneiro encontrou uma solução, talvez aceitável para o visitante. Tinha em seu poder as chaves de um velho sobrado abandonado, naquela mesma rua, do lado oposto à sua taverna. Propôs ao Mascate a solução encontrada para abrigá-lo naquela noite. Chico, ansioso por encontrar um pouso qualquer, logo aceitou feliz a solução. O taverneiro deu-lhe as chaves do sobrado. As mercadorias do ambulante seriam também conduzidas para ali. O burrinho ficaria preso no oitão da taverna, sob os cuidados do taverneiro. Tudo, enfim, solucionado. Botou-se então Chico para o sobrado. Era um velho edifício do século passado, de 2 pavimentos e um amplo sótão com janelas para os oitões. Chico conduziu suas malas e as deixou logo na entrada. E de vela na mão passou uma vista na ampla sala do sobrado. Foi até uma das janelas da frente e dali contemplou a noite, muito escura, lá no lado de fora. A rua erma e deserta. Dentro em pouco começaram os galos a cantar, ora perto, ora longe, anunciando a meia-noite no velho burgo do Rio Formoso. Era chegado o momento de repousar e dormir. Chico então deliberou deitar-se. Fumou seu último cigarro, fez o sinal da cruz sobre o largo peito e em seguida espichou-se na sua macia rede do Ceará, que sempre o acompanhava em suas constantes caminhadas e aventuras nesse mundão do Nosso Senhor. Corriam as horas, corria o tempo, e agora dormia Chico. E com o Chico dormia também o velho sobrado na quietude da velha noite, cheio de sombras, de evocações de memórias dos tempos antigos dos senhores de engenho. A rede estava parada, e o homem que a ela se dera e entregara de corpo e alma dormia. E como era bom dormir assim, como Chico dormia ali, no velho sobrado do Rio Formoso. Sono profundo, sono de homem trabalhador, exausto pelo dia. A noite ia alta. De súbito, dentro das trevas, uma mão de sombra pegou um punho da rede do Mascate e sacudiu com tal força que quase jogou ele no chão. Esse, com a violenta sacudidela, meio desperto, logo pulou para fora da rede, na tentativa de escapar de uma queda. Chico ficou assustado, sem entender o que é que tinha acontecido ali. Pensou que talvez tivesse tido algum pesadelo do qual não se lembrava. Passado aquele instante de susto, Chico, tonto de sono e sem se atentar bem ao que tinha acontecido, voltou a deitar-se. Mas não adormeceu de todo, ficou entre dormindo e acordado. Dentro em pouco, do fundo do escuro do corredor, alguém se pôs a andar, com passos de quem estivesse calçado de botas, em direção à sala onde estava a rede de Chico. Aí, chegando perto,
parou. Chico se encolheu todo na rede, sem atinar o que fazer. De súbito, veio outra sacudidela na rede, só que dessa vez levou Chico ao chão. Nesse momento, a vela, que estava apagada por ela mesma, se acendeu. O mascate, cheio de espanto, se pôs de pé. E a vela apagou-se de repente, ao sopro de ninguém sabe quem. E o estranho caminhante começou a subir no escuro, a passos lentos, indo em direção à parte de cima do sobrado. Chico riscou um fósforo e acendeu uma vela. Ninguém. A sala estava limpa. O mascate vai de vela à mão até uma das janelas, que dava para a rua. Uma forte rajada de vento apaga a vela na mão do homem, já então cheio de espantos e pavor pelo que lhe sucedia ali no sobrado. Na treva que envolveu Chico na sala mal-assombrada, alguém começou a andar em sua direção. De repente, como num ato de magia, a sala se iluminou de uma luz baça e azulada. Mas não era um azul da terra, era um azul estranho, do outro mundo. E em meio da mortiça claridade fantasmal, surgiu então uma sombra horrenda, uma figura de pesadelo entre ser humano e ser do outro mundo. Cujo rosto barbudo e terroso se destacavam duas enormes órbitas vazias. Não tinha lábios, só dentes expostos de caveira. O queixo do fantasma oscilava como se fosse cair, deixando ver o vazio. Seus enormes dentes, cor de terra, se tocavam, produzindo um lúgubre som, ruído de ossos atritando. Era a medonha aparição que caminhava agora na direção de Chico. Esse, estático e cheio de terror, tentou gritar, mas não pôde. De sua garganta só saiu um agônico estertor de quem morre, e não um grito. A sombra de repente desapareceu em meio à negra treva que então reinava naquela sala. Logo após, na densa escuridão, duas mãos de gelo se pregaram pesadamente nas costas de Chico e o empurraram violentamente para a rua. Com o impacto, o homem caiu lá na frente do sobrado. Chico então não era mais nada, senão medo, assombro e pavor. E a sombra com suas pesadas mãos de gelo, assim sumiu lá para dentro do sobrado. Chico, pensando nas suas miudezas que estavam guardadas lá dentro, tentou abrir novamente a porta do sobrado, que havia sido fechada. Ao abrir a porta, um vento frio e uivante irrompeu dos fundos do corredor, acompanhado de fanhosa voz tumular, que assim gemeu: "Vai-te daqui, essa casa é minha." E as geladas mãos do fantasma jogaram novamente Chico lá na frente do sobrado, dessa vez bem mais distante. E depois dessa queda, Chico desmaiou. Às 5 da manhã, os primeiros passantes da madrugada encontraram um homem caído na rua. Esse homem era Chico, que começava a despertar de seu torpor e emergir de seu pavor. Levaram-no para a bodega onde ele tinha estado na noite anterior. Um dos costumeiros frequentadores da taverna, antigo morador da cidade, contou que ali tinha morado um barão muito maldoso, que judiava dos seus trabalhadores, e que, pegando uma doença, tendo seu negócio já falido, decidiu se matar naquele sobrado. O rapaz pegou as miudezas de Chico lá dentro do sobrado, e naquela mesma manhã, Chico partiu no seu burrinho para nunca mais voltar para as terras de Rio Formoso. Na escuridão, passos se ouvem e vêm se aproximando. Era uma boca da noite de dezembro do ano de 1916. Boa noite, seu Julião. Seu Julião acende o cachimbo, resmunga, coça a cabeça branca de negro velho e diz: Boa noite, seu moço Paulino. Alguma novidade da Casa Grande? O moço da Casa Grande responde: Nada não, seu Julião. Eu vim aqui porque eu tô sem sono e queria ouvir uma de suas histórias. Vós mercê sabe que eu gosto e hoje eu quero ouvir uma história de assombração, daquelas que quando vós mercê conta, a gente passa a noite todinha vendo mal assombrado. Seu moço, tem coisa que às vezes
nem é bom falar em noite escura, diz o velho. É verdade, seu Julião, que o senhor conhece a história do fantasma do bueiro da usina Cucaú? Sim, seu moço Paulino. Mas eu mesmo não vi nada. Contava essa história meu avô, que aqui trabalhou muitos anos, desde antes do banguê até a butada da usina. E havia engenho aqui antes da usina? Pergunta Paulino. Havia, sim, senhor. Em Pernambuco, a usina sempre nasceu nas terras dos engenhos. Tudo quanto foi engenho de ontem está hoje na barriga das usinas. Então tem muito para contar. E começa a história aí, seu Julião? É, seu moço, tem muito o que contar até chegar ao bueiro da usina. O engenho de que falei é que ficava onde hoje plantada está a usina Cucaú. É possível que tivesse ele o nome da usina hoje, pois acontecia sempre a usina tomar o nome do primeiro engenho, a qual ela engolia, assim que nem diz o povo. E prosseguindo, o engenho era então de um senhor de cor, um preto rico, de nome Gedeão, se não me engana a memória, e foi legado de um senhor branco, dono, nesse tempo, de muitos engenhos, e que o criou na Casa Grande. O preto sabia ler e escrever, e era muito vivo, como dizia meu avô. Enriqueceu e casou com uma moça clara. O casal teve filhos. Pois bem, com o tempo, mais rico ainda, foi ficando o senhor do engenho Gedeão. Depois vieram as crises, as doenças da cana, o açúcar de outras terras atrapalhando o nosso e também a morte do padrinho dele, que muito o abalou. E o senhor do engenho Gedeão, por tudo isso, sofreu muito, na sua saúde e nas suas posses. Mesmo assim, além de sua boa casa no Recife, seu engenho ainda tinha de tudo: muita terra, muito gado, bons cavalos de sela, muita gente para servir e trabalhar, mesmo sem escravos, que ele tinha libertado antes de 1888. Casa grande de tijolo e cal, e uma capela onde um padre, nos bons tempos, rezava a missa no domingo de cada mês. Nessa capela tinha o senhor Gedeão uma imagem de São Benedito, santo de sua devoção e padroeiro da capela. Essa imagem, que media cerca de 50 centímetros de altura, foi encarnada no Recife e benta na Igreja do Rosário dos Pretos, naquela cidade. E quando ela foi entronizada em seu altar, na capela houve uma grande festa no engenho. E foi dessa imagem, como dizia meu avô, que partiu toda a história da assombração do bueiro de Cucaú. Oxi, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então, desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez, põe para receber todas as notificações. Agora sim! Depois da crise de 1888 e das crises que vinham abalando os engenhos de seus senhores, e particularmente o senhor Gedeão, com a morte de seu padrinho, desorientou-se um tanto nos seus negócios. Veio então a maior, a crise de braços e de trabalho com o desmantelo trazido pela libertação dos negros, mesmo sem haver escravos no seu engenho, desde antes de 1888. E o senhor Gedeão, não aguentando esse duro rojão desse tempo, deu de adoecer e deliberou vender o engenho. 2 meses depois, vendia o senhor Gedeão o seu engenho, mas aconteceu que uma semana depois da transação realizada, morre de repente, lá no Recife, o senhor Gedeão. Alguns meses depois do desaparecimento do senhor Gedeão, corria na boca do povo que o falecido tinha deixado dinheiro enterrado na casa grande do engenho ou na capela. Veio a se saber depois que o engenho não ia mais botar, que ia ser levantada uma usina no seu lugar, e isso era mesmo verdade. Depois da visita ao lugar dos novos senhores da velha propriedade, começaram os serviços de preparação do terreno para a construção da futura usina, que é essa aí que está hoje. E as imagens da capela, seu Julião? E a de São Benedito, padroeiro da capela, o que foi feito dela? Perguntou Paulino. Falou-se que as imagens foram doadas pela viúva a uma igreja de Rio Formoso. E a de São Benedito, essa é um mistério que acompanha essa história. Porque ela não ficou na capela, também não seguiu com as outras para Rio Formoso, e nem ficou com a viúva. Apareceu depois aqui,
aqui mesmo em Cucaú, e de maneira estranha, que até hoje ninguém pôde explicar. A coisa aconteceu nas escavações do terreno para a construção da usina, acompanhada de sangue e mortes. Com sangue e morte, seu Julião? Pergunta o rapaz. Sim, senhor. Espere mais e vai saber como tudo aconteceu nesse dia, que já vai longe no tempo. Após uma breve pausa, prossegue Julião. Derrubado tudo que já se viu, chegou a vez da Casa Grande e da capela, que ficavam num dos oitões da moradia dos antigos senhores do engenho. Então, foi destelhada e derrubada a Casa Grande. E nada de botija? Pergunta Paulino. Nada, responde Julião e continua. Só faltava agora a capela. Será que vai sair a botija agora do defunto? Interrompe Paulino, muito curioso outra vez. Paciência, seu moço. Tudo chega a seu tempo. A capela era o que restava da história do engenho que desaparecia. Era o que estava para derrubar no velho engenho, depois de ter derrubado a Casa Grande. E nada tinha sido encontrado. Era numa tarde de setembro de 1889 ou 1890. Eu não me lembro bem do ano referido por meu avô. Uma turma de trabalhadores deu começo à derrubada da capela do engenho. Como tantos outros da região, ia virar mais uma usina. Destelhada a capela, posta abaixo suas grossas paredes, passou-se ao arrancamento dos seus alicerces. Já querendo escurecer, no deslocamento de uma das lajes do piso, foi encontrada uma grande moeda de cobre. Encontrado o dobrão de cobre, grande alvoroço da turma de trabalhadores e dos curiosos que acompanhavam os trabalhos da derrubada da capela. Parou todo mundo de trabalhar e, de ordem do cabo da turma, um sarará de Porto Calvo, que gritava mais para seus homens do que trabalhava, chegou por mãos de um preto um ferro de cova e por esse passou a ser usado na escavação do lugar, onde fora encontrada aquela moeda de cobre. A certa altura do trabalho do preto, o ferro de cova bateu em qualquer coisa lá embaixo. Parecia ter batido numa pedra ou num pedaço de ferro. Pareceu mais ferro do que pedra, pelo som da pancada. O preto estremeceu e parou no seu trabalho. Levantando a cabeça para os presentes, disse: "É a botija!" E todos prorromperam em gritos: "A botija! A botija!" Todos berravam. E o sarará berrou: "Quem não é da turma, fora daqui! Fica de longe!" Disse o sarará, afastando os curiosos que queriam ver o que havia sido encontrado. O sarará fez parar os trabalhos e ele próprio desceu à escavação e examinou o que estava lá. E falou: "É uma caixa de ferro." Outra vez prorromperam novos gritos: "A botija, é a botija!" O sarará sai fora do buraco e grita outra vez para os curiosos que haviam voltado ao local da escavação: "Silêncio! E fora daqui quem não é da turma! Pode sair fora!" Com os curiosos agora à distância, e de dentro, há pouco tempo, estava fora do buraco a caixa de ferro, que media cerca de meio metro de altura, com quase a mesma medida de largura. Estava fechada por um cadeado preso por duas argolas de ferro. Isso feito, antes que o sarará o fizesse, o preto abriu a tampa da caixa de ferro. E eis que se viu com grande espanto de todos, dentro da caixa havia terra e carvão. E ainda, para maior espanto de toda a gente presente, lá estava a imagem do Santo Preto. São Benedito. Houve um silêncio de cemitério, quase todos se benzendo e se afastando de perto da caixa de ferro, só ficando junto dela o sarará e o preto. Levanta-se o sarará e lá fica o preto, rezando de joelho, junto à imagem do santo da devoção de todos os negros do Brasil. Dentro em pouco, em meio do silêncio reinante das ruínas da capela, ouviu-se um grito: "A imagem é oca! O ouro do defunto está dentro dela!" Então, todos se botaram para a caixa de ferro. O preto, que até então permanecia junto a ela rezando, gritou: "Ninguém toca na imagem! Ela é sagrada!" E assim falando, retirou de dentro da caixa a imagem, que estava cheia de terra e carvão, e levantou-se abraçado com ela, numa atitude de defesa contra a violação da mesma. O sarará, que até então se mantinha calado diante do santo desenterrado, movido pelo grito de que a imagem era oca, tratou de arrebatá-la do braço do preto. O homem reagiu à agressão
travando-se então uma luta entre os dois, que resultou na morte do preto, a golpe de facada, pelo cabra de Porto Calvo, que se apoderara da imagem. O Sarará, já de posse da imagem, acaba brigando com outros homens e ferindo dois, que como ele, buscavam a posse da imagem. O Sarará consegue então fugir habilmente com a imagem, sendo perseguido pelo restante dos homens da turma, correndo como veado e pulando como gato, ganha a capoeira próxima e em seguida se embrenha nas matas da redondeza. O preto morreu na luta, como eu já disse, e dois que caíram feridos no chão da capela morreram no dia seguinte, sendo total de 3 mortos. Foi terrível, seu Julião, tudo que aconteceu aqui. Agora o senhor me diga uma coisa, eu deixei de perguntar mais atrás, que história é essa de dinheiro de botija vira terra ou carvão? Como é que o senhor explica o aparecimento da imagem do santo na caixa desenterrada da capela? Bem, seu moço, quanto à primeira pergunta, diz a tradição pela boca dos antigos que dinheiro de botija vira terra ou carvão quando cavado por quem não merece. Quem em sonho ou por aparição não teve indicação das almas para arrancá-lo, acaba por encontrar, em lugar de ouro, terra e carvão. Quanto à segunda pergunta, a respeito da imagem de São Benedito, até hoje ninguém soube, nem se pôde esclarecer o mistério de seu aparecimento naquela caixa desenterrada no antigo chão da capela. Que coisa estranha, seu Julião, comenta Paulino. Agora vamos voltar à nossa história. Dias depois da morte dos 3 homens de que falei e da retomada dos trabalhos da preparação do terreno em que ia ser levantada a futura usina Cucaú, um caçador encontrou numa boca da mata, perto de Sirinhaém, aberta ao meio, a imagem do santo, aquela mesma que tinha sido levada pelo Sarará de Alagoas. Não era oca coisa nenhuma, era maciça e não tinha nada dentro. Os anos corriam e o tempo passava, e continuava os trabalhos de construção da usina. E lá um dia, isso foi em 1895 ou 1896, eu não lembro bem o ano, estava pronta a nova usina. E nesse mesmo ano, botou Cucaú. Fez uma festa para muita gente. Um padre do Recife benzeu as canas e a usina. Houve muita falação, muito discurso. A festa durou 3 dias, com muito foguete, muita dança, muita comida e muita bebida. A botada de Cucaú ficou falada por muito tempo, aqui no Recife ou até fora do estado. Assim dizia meu avô. Morreu assim o primeiro ano, morreu o segundo. 3 dias antes da terceira botada, do que seria o terceiro ano, aconteceu o que vós mercê vai ver agora. Era 3 da madrugada e o vigia da Cucaú tinha acabado de fazer sua ronda. E agora ele tirava um cochilo. No silêncio daquela madrugada, só o vento remexia no canavial, fazendo um som que parecia de chuva fina. Era aquela a hora de abusão, hora trevosa, hora em que o outro mundo se aproveita. De repente, o vigia ouviu um grito macabro cortando o galpão da usina. "Esse ano Cucaú não bota!" gritou a voz. O vigia se acordou todo assustado ao ouvir aquilo. Estava acostumado com o silêncio e a paz da usina, que fazia nas madrugadas. Ficou um instante tentando entender se aquilo era obra de um sonho ou era de fato acontecimento real. Nem mesmo ele podia saber de que lado tinha vindo o grito. Olhou por todo o galpão e tudo estava conforme ele tinha deixado ao voltar da ronda. Ia voltar para se sentar quando viu a voz gritar novamente, a mesma coisa. "Esse ano Cucaú não bota!" O vigia seguiu pela madrugada na direção de onde o grito tinha vindo. Seguiu apressado. Seria um aluado que tinha invadido a usina. Quando ele chegou no local, viu à sua frente um vulto de um homem negro em frente à boca do bueiro. E antes que o abusão sumisse, ainda o viu, ele repetiu aos gritos, "Esse ano Cucaú não bota!" O vigia, de repente, viu o mal-assombro sumir à sua frente e saiu dali, numa carreira desenfreada, de volta ao seu posto. Ao amanhecer, o vigia contou o que viu e ouviu, da noite, na boca do bueiro. Mas ninguém levou a sério e nem deu importância à assombração do vigia. E no dia da botada da usina, aconteceu o que ninguém esperava.
Um enganche nas moendas ocasionou a quebra do eixo de uma delas, e uma outra teve os dentes da roda da engrenagem partido, atingindo um deles a cabeça de um operário, que teve a morte na hora. A usina então parou tudo até que se consertasse, e naquele ano realmente não moeu nada. Assim como aquela entidade tinha avisado, esse ano Cucaú não bota. Assim, no ano seguinte, a Cucaú conseguiu fazer sua butada. E no outro também fez. Mas no ano seguinte, que ia ser o 3 dias antes, o fantasma da Cucaú apareceu de novo ao vigia, gritando a mesma frase: Cucaú esse ano não bota. Prevenido como estava pelo que vira 3 anos antes, o vigia pôde outra vez ver o vulto negro do fantasma do bueiro, que logo sumiu. E na butada daquele ano, novos acidentes aconteceram na usina. Dessa vez, na esteira de levar cana às moendas, e numa volante que teve sua correia de tração partida, apanhando um operário que teve uma morte horrível, com a cabeça arrancada do corpo. E foi por muito tempo que a usina sofreu com isso. 3 anos depois, 3 dias antes da moagem, às 3 da madrugada, a mesma aparição do alto do bueiro da usina e o mesmo estranho grito, dessa vez não só foi ouvido pelo vigia, mas também por outras pessoas do lugar. Cucaú esse ano não bota. No dia da butada, como das outras vezes, a mesma coisa aconteceu. Novos acidentes na usina, mais um operário morto e outros 2 feridos. E tudo parado outra vez. E dessa feita, passou-se mais de um mês com a usina parada. Agora quero chamar a atenção de Vós Mercê, seu moço, para uma coisa que até hoje ninguém soube explicar nessa história. Tudo com o número 3. Repare bem, 3 morreram na luta da capela. De 3 em 3 anos, depois da primeira butada da usina, aparecia às 3 da madrugada o fantasma do bueiro. E sempre 3 morria em um acidente, um de cada vez. E tudo isso depois da aparição do fantasma do bueiro. Que coisa curiosa, seu Julião, disse Paulino. É verdade, moço Paulino. Meu avô dizia que isso deu o que falar e o que pensar para muita gente que estuda nos livros os mistérios dos números, e que isso é coisa de ciência dos antigos. Aquilo acabou por se passar por muito tempo, e o medo do fantasma do bueiro começou a assustar e inquietar toda a gente do lugar. Procurava-se uma explicação para o caso. Seria a vingança dos mortos da capela? Seria um desagravo do santo que teve sua imagem despedaçada a machado? Se perguntava o povo, sempre com essas curiosidades. Missas foram mandadas rezar por alma dos mortos em desagravo a São Benedito, no Rio Formoso. A inquietação era geral e crescia dia a dia. Não havia mais tranquilidade e nem sossego para se trabalhar em Cucaú. Finalmente, a coisa tocou os proprietários da usina, e um dia, entre outras providências, eles mandaram rezar missas de desagravo ao santo na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, lá no Recife, onde fora benta a sua imagem, depois de encarnada naquela cidade, e só foi depois de toda essa reza que nunca mais apareceu o fantasma do bueiro da usina de Cucaú. Seu Julião então consulta seu relógio de algibeira, olha a escuridão da noite lá fora, apaga seu cachimbo e em seguida se volta para seu ouvinte e conclui: e aqui acabou a história do fantasma negro do bueiro da usina Cucaú, seu moço Paulino. Uma sineta, lá longe, bate às 12 badaladas da meia-noite. Paulino se despede de seu Julião e se embrenha na escuridão da noite. Lá fora, caminha agora Paulino sob um céu pontilhado de estrelas, seguindo no grande silêncio da noite rural. Nesse instante, tudo parece dormir e sonhar. Lá adiante, no meio da esplanada, a usina Cucaú, como um enorme animal em repouso na relva, também dorme e resfolega e talvez sonhe, envolta num ralo de magia e lenda, relembrando os tempos de assombração que viveu. Era numa quinta-feira de agosto, no Engenho Liberdade. Estava se aproximando o início da moagem da safra de cana daquele ano. A butada ia ser em setembro próximo.
E havia no engenho, por toda parte, uma atividade prenunciadora dessa butada. Assim, tudo era atividade e ação no preparo do homem das máquinas e dos animais para a próxima moagem de cana naquele ano, no velho engenho Liberdade. Eram 3 horas da tarde. O sol estava descambando para os lados de Bem-te-vi. Aquela hora, sentado à porta de sua casa, Chico consertava uma vara de carrear, tendo a seu lado sua cachorra de estimação, chamada de Piranha. No terreiro de frente da casa estavam, expostos ao sol, apetrechos relacionados com a sua atividade de carreiro, que é aquele que conduz a carroça. Nesse momento, chega um rapaz com um recado da Casa Grande. A senhora do engenho queria falar com o carreiro. Chico larga tudo que está fazendo, bota para dentro de casa e segue no rumo da Casa Grande, acompanhado pela cachorra Piranha. Na Casa Grande, a senhora do engenho lhe comunica que naquele sábado próximo ia visitar com a sua filha, a sua comadre, a senhora do engenho Serra Azul. Manda então que Chico prepare tudo e que o carro e os bois estejam saindo da frente da Casa Grande às 7 horas da manhã naquele dia. O carreiro promete deixar tudo certo e nos conformes para aquela viagem que aconteceria no sábado. No dia seguinte, sexta-feira, prepara o carro para o passeio do pessoal até a Casa Grande de Serra Azul. Deixa tudo dentro dos conformes, como ele já vinha fazendo há muito tempo de trabalho ali no Engenho Liberdade. E nesses afazeres do dia, passou tudo muito rápido. Logo, já era 11 horas da noite. Tudo era silêncio e repouso aquela hora no velho engenho. Sem que e nem porquê, de um momento para outro, lá começa a cachorra Piranha de Mestre Rogério a uivar. À noite, silenciosa, se escutava os uivos da cachorra. Aquilo era a coisa que havia muito tempo que não acontecia. Quando tal sucedia, Chico Rogério ficava cheio de susto e cheio de receio, pela sorte dos seus entes queridos. E isso acontecia porque todas as vezes que Piranha uivava à noite, acontecia uma coisa ruim na vida do mestre carreiro. Mas ele não tinha coragem de se apartar da cachorra. E tal já sucedera 3 vezes com os uivos de Piranha no meio da noite. Na primeira, morrera-lhe o irmão. Na segunda, adoeceu e morreu seu filho caçula. Na terceira, morrera-lhe a primeira mulher. De maneira que agora, quando Piranha uivava à noite, Chico, em face de tais exemplos e superstição, era, por natureza, que ficava inquieto e sem achar canto seguro dentro de casa. Não comia e nem dormia. Ficava apreensivo e receoso com o que poderia lhe suceder. E Piranha uivou quase toda a noite nesse dia. Uivo alto, lamuriento, algorento. E Chico não dormiu nessa noite. Pensou em 1000 coisas diante daqueles uivos. Pensava agora, sobretudo, na viagem do dia seguinte, no sábado, com seu carro de boi e com a gente da Casa Grande. Que iria suceder? Que é que estava adivinhando e anunciando Piranha com aqueles uivos? Aflito e inquieto, não pregou os olhos o mestre Rogério naquela noite de sexta-feira para sábado. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então, desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez, põe para receber todas as notificações. Agora sim! Logo ao amanhecer, no outro dia, muito cedo, bateu o mestre carreiro na Casa Grande. Tudo já estava em preparo para o passeio à Serra Azul. O carreiro queria falar com a senhora do engenho. E lá chega a dona Sinhazinha. O carreiro lhe fala dos uivos de Piranha e que, assustado, estava muito com aquele acontecimento. Porque sempre que Piranha uivava à noite, algo ruim acontecia. Ele estava cheio de receio pela sua sorte e pela sorte do carro de boi, naquele passeio diante daqueles uivos da cachorra. Contou para ela que até mesmo estava com vontade de se desfazer daquele diabo de cachorra.
Em seguida, pediu sua dispensa na viagem, que fosse dada a incumbência de levar o carro a Serra Azul a outro carreiro, a Bertoldo, por exemplo, carreiro velho e de confiança. Mas qual o quê? A senhora do engenho não dispensou Chico daquela incumbência. Dissuadiu de seus receios, dizendo que aquilo não era nada e que deixasse ele de superstição, que nada aconteceria nem a ele e nem a ela e a filha, que ia naquela viagem. Que o carreiro seria ele mesmo, mestre Rogério, que era o mestre carreiro do engenho. Ainda mais que era Chico, o carreiro de confiança da Casa Grande. Chico Rogério estava contrafeito, mas estimulado pela confiança que merecia da Casa Grande, dali saiu e atrelou os bois ao carro. Às 7 horas da manhã daquele sábado de agosto, saía o carro dirigido por mestre Rogério de frente à Casa Grande do Engenho Liberdade, em demanda ao Engenho Serra Azul. No carro ia ele e a senhora do engenho, acompanhada de sua filha. Só não acompanhava o carro o senhor do engenho, que se encontrava então lá em Palmares, no trato dos negócios do seu engenho. E assim seguiu o carro, passou em frente ao engenho e desceu a meia ladeira que percorria esta ao chegar ao caminho que leva para a Vila Bem-te-vi. Atravessou uma pequena ponte situada no fim de meia ladeira, já percorrida. Entrou no caminho de Bem-te-vi, de um lado a ladeira grande, que cercava o engenho, e do outro o manso e tranquilo rio Camevozinho. Ali, o canavial, sacudido pelos ventos fortes de agosto, tremia feito um mar. Mais além, a mata e a linha azul do horizonte distante. O carro ia cantando fino com o chiado das rodas, e por toda a parte se via o engenho, que já começava a se aproximar. Adiante na curva da estrada, surge de repente cavalos de carga, todos carregados com grandes sacos no lombo. Os bichos vinham tudo desgovernado. Era farinha que era levada para a feira de domingo no Bem-te-vi. Atrás do comboio vinha o respectivo comboeiro com seu relho na mão, tentando pegar os animais. Chico Rogério naquela hora se assustou e se lembrou dos uivos da cachorra. Quando os cavalos se aproximaram da carroça de Chico Rogério, o primeiro que vinha na frente parou. O coração de Chico, nessa hora, quase saía pela boca. O homem estava assombrado, se lembrando sempre daquele mau agouro dos uivos da cachorra. Mas quando o animal se aproximou, ele parou. O outro que vinha atrás, logo em seguida, também fez o mesmo. Chico Rogério então gritou com aquele homem que vinha conduzindo: "Sustenta o cavalo, Matuto!" reclamava Chico com o comboeiro que vinha trazendo aquelas farinhas. Com os gritos dele, o cavalo arrancou mesmo para dentro do mato, acompanhado do outro que vinha ali atrás. Na sua arrancada, bateu mais adiante com um dos sacos num toco de pau, e lá embaixo foi a farinha toda. Com o cavalo e a carga já no chão, chega correndo o comboeiro em seguida, sem poder mais dar jeito a nada. O Matuto ficou possesso, com a carga do cavalo virada no chão, e com raiva com aquela reclamação de Chico Rogério com ele. O carro de boi estava parado apenas sob os olhares de Chico Rogério e da senhora do engenho e sua filha. Nesse momento, passa no alto gritando um bando de jandaia. Aquilo parecia um propósito. Os gritos das ariscas e andejas aves parece que vinham reforçar aquela vaia ao comboeiro, que agora estava às pressas, furioso, tentando livrar o outro cavalo que tinha entrado na mata e sumido lá para dentro. Prossegue então o carro de boi no comando de Chico Rogério. E quando passou por perto daquele matuto, Chico Rogério escutou quando ele, muito chateado com aquela reclamação, soltou uma praga para eles. O matuto disse assim: "Tomara que o cão ajude a virar esse carro hoje, aí na estrada." Chico Rogério, ao ouvir aquilo, fez que não ouviu e nada disse, mesmo diante da reação de sua patroa. Assim, eles seguiram e o carro logo chega a Serra Azul. Mas os uivos de piranha e já agora a praga do comboeiro não deixava o carreiro Rogério ficar tranquilo. Ele não tinha gostado nada daquele incidente na estrada.
e menos ainda daquela praga solta pelo matuto. Estava agora ainda mais impressionado o carreiro. Macambuzo e triste, passou ele o resto do dia em Serra Azul, só pensando na volta e naquilo que podia acontecer. Ele ficava sempre assim quando Piranha dava para uivar à noite. Enfim, logo que o sol desapareceu lá longe, por trás das serrarias, o carro de mestre Rogério saiu de Serra Azul, de volta ao Engenho Liberdade. Estava assim feita a esperada visita da sinhazinha de Liberdade, a Dona Alice, de Serra Azul. Chico Rogério não gostava de trabalhar à noite com aquele carro, principalmente noite de escuro, e nesse dia viajava ele no escuro e mal impressionado, remoendo seus presságios decorrentes dos uivos da cachorra, reforçados agora com aquela praga na estrada do comboieiro. E pensava, logo naquele dia, receber uma praga daquela. Tudo, porém, corria bem até ali, sem incidentes. O carro fazia boa viagem, já agora estava à vista das terras de Bem-te-vi. Com a lenta marcha que ia desenvolvendo, precaução do carreiro por causa da noite de escuro. Quando entrou em Bem-te-vi, a sineta do barracão da feira dava agora 9 horas. Dentro e pouco estariam chegando ao casarão do engenho. Cantava o carro chiando com suas rodas dentro da noite e seguia seu roteiro. E a subida daquela ladeira logo começou com a roda do carro cantando bem grave, assustando e chiando, feito um bicho que tivesse morrendo no meio da mata. O carro parecia, naquela lenta ascensão, ladeira acima, dentro da noite, como um grande animal cansado, resfolegando através daquele seu agora e baixo soturno chiado das rodas. E no meio da ladeira, a filha da senhora de engenho, nervosa, e disse que subiria a ladeira a pé. O carro estava assombrando a moça, estava com medo de uma virada daquele carro. E o carro seguiu subindo ladeira acima, quando já ia transpondo o ponto mais difícil da subida, onde a levada era mais larga e mais funda, formando ali ao lado um verdadeiro abismo. Foi quando a roda esquerda subiu em um dos montões. Naquela hora, confirmava assim os receios do carreiro do Engenho Liberdade. Mais uma vez, Piranha pronunciava desgraças para o carreiro Chico Rogério. O carro parecia que ia virar a qualquer momento. E foi por pouco que o carro quase não caiu naquele abismo. Chico Rogério olhou lá para baixo do outro lado e viu que ali ninguém escaparia se o carro caísse. Não ia sobrar ninguém para contar a história. E a coisa sucedeu de maneira tão rápida e inesperada que deixou todos em pânico. Chico Rogério, meio alucinado com os seus brios de mestre carreiro e abatido e envergonhado com o que acabava de acontecer com seu carro, conduziu os mesmos até o Engenho Liberdade. Já estava mais calmo, todos estavam agora na tranquila paz. Assim, ele foi-se embora para sua casa. Quando ele chegou lá, viu a cachorra dormindo no terreiro, tranquila como nunca. Nem parecia aquele bicho que tinha passado a madrugada anterior uivando com tudo. Se deitou e então descansou. E só no dia seguinte que deram falta do carreiro lá no Engenho Liberdade. O homem não tinha aparecido. Mandaram então um recadeiro até lá para saber informações sobre ele. E foi aí que encontraram o Chico Rogério morto. O homem tinha morrido, o motivo ninguém sabe. Mas o que se falou foi que aquilo tinha se cumprido diante do agouro do uivo da cachorra, pois sabia ele que coisa ruim estava para acontecer sempre que a cachorra piranha soltava aqueles uivos. De um jeito ou de outro, uma coisa ruim aconteceu. Era uma sexta-feira de verão, no Miarim. Mané Bento largou o serviço cedo. Ao meio-dia, estava no caminho de casa. Tomou banho numa levada que ficava no canavial, ali perto, por detrás do engenho. Depois do banho, já em casa, almoçou e deitou, numa rede, até o sol descambar para o outro lado da casa. Depois,
levantou-se, mudou de roupa, calçou seus apercata, pendurou um facão do mato na cintura, pegou uma bolsa de palha, botou farinha, carne de charque assada, rapadura, banana anã, uma quissé de corta-fumo, fósforo e uma cabacinha de pólvora. Encheu a moringa d'água, amarrou pela boca com embira, tirou da parede sua espingarda de espoleta, de caça, carregou com a primeira carga do dia, bem socada, e deu um grito pelo cachorro, chamando por ele. O nome do bicho era Tubarão, que àquela hora dormia lá fora no terreiro de casa. Em seguida, tocou pro mato. Ia à caça. E ia dormir na mata, naquele dia, para que na madrugada seguinte conseguisse atirar nos papamés, que chegava toda manhãzinha para debaixo de um visgueiro já seu conhecido. Depois dos papamés, ia encovar umas pacas na chã do João, perto do visgueiro, ali mesmo nas matas do Miarim. Apesar de ser um dia ruim de caça, sexta-feira, dia de caipora, andar solta na mata, de dar surra em cachorro e atrapalhar caçador com seus assobios. Mesmo assim, Mané Bento seguiu pro mato. Era manhoso e teimoso, como todo caçador, e dizia que um dia desencantava a tal da caipora. E lá se foi ele, pra mata, seguido por seu cachorro Tubarão. Às 6 da tarde daquele dia, estava fazendo um fogo numa clareira da mata, perto do visgueiro dos papamés. Perto do visgueiro, num pauá tinha escangalhado, Bento havia dias antes armado um giral, onde esperaria pelos papamés. Depois que Bento terminou sua merenda ali na mata e o fogo se apagou, escureceu o tempo. Bento acendeu seu candeeiro e devagarinho ia seguindo acompanhado de seu cachorro Tubarão, no rumo do giral. Quando lá chegasse, subiria no pau e lá de cima aguardaria o amanhecer e a chegada da caça. Depois dos papamés, seguiria para a chã do João, para a caça às pacas. De candeeiro aceso à mão, seguido por seu cachorro, caminhava Bento no rumo do giral. De repente, saltou sobre o seu candeeiro qualquer coisa que ele não pôde perceber. E aquilo apagou o fogo do candeeiro, e arrebatando ao mesmo tempo da mão a candeia. Seu susto foi enorme, sobretudo quando percebeu que aquilo tinha sido um bote de surucucu pico de fogo, e segundo dizem, come fogo. Essa cobra dizem que se atira sobre qualquer fogo em qualquer lugar à noite. E se esse fogo estiver nas mãos de alguém, terá esse que agir rápido, afastando-se do lugar do assalto, antes que seja picado pela cobra. Correu Bento, deixando seu candeeiro na direção do giral, acompanhado por Tubarão. Ao dar alguns passos no escuro, percebeu o novo movimento da cobra, e logo após, o grito do cachorro. Fora ele mordido pela surucucu. Estava perdido. Bento, temeroso de um ataque da cobra, apressou o passo, seguido por um caminho já feito, na mata, e ali atingiu com brevidade o lugar de espera. Subiu o pau e ficou lá em cima do giral. Na pressa com que agira, deixou no chão tudo que trazia consigo. E de lá de cima ficou a ouvir os movimentos da cobra, que o acompanhara. Lá embaixo das folhas secas, e o que mais o constrangia, ficou a ouvir os ganidos de seu cachorro, sem poder dar jeito naquela situação, até que o pobre cão silenciou. Estava morto Tubarão. Seus apetrechos de caça tinham ficado lá embaixo. Não pudera conduzir nada com a pressa da fuga, para a espera no seu giral. Era o diabo aquilo, perder o seu cachorro de caça de estimação. Quase fora mordido pelaquela surucucu. Não atiraria mais nos papamés, nem encovaria mais as pacas na chã do João no dia seguinte. E não podia, nem devia mesmo descer dali, a surucucu estaria à sua espera. Bento estava triste e acabrunhado com aquilo que acabara de lhe acontecer. E pensava, será mesmo isso arte das caipora? O diabo era quem estava agora em sua espera, ali, na forma de um surucucu. Oxi, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então, desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez, põe para receber todas as notificações. Agora sim! Estava assim Bento no seu giral, lá do alto da árvore, minguando
e as horas corriam. Era certamente de 1 para as 2 da madrugada. Silêncio no céu, silêncio das horas, silêncio da mata. Bem defronte da árvore, onde Bento estava em seu giral, havia um grotão largo e escuro, onde diziam os caçadores que havia uma fonte perene, uma bebida dos bichos. Tão escuro era esse grotão, coberto de árvores altas e ramalhudas, que mesmo de dia, diziam, era uma temeridade ali. Houve um momento, dentro daquela noite, sem fim para Bento, que parecia o caçador, que o mundo se transformava num caos medonho, com bichos informes de eras remotas, andando por ali, acima e abaixo. Bento não dormia, nem tirava o pensamento de tudo que era estranho que a mata para ele, aquela hora, continha e o envolvia. E pensava na cobra, pensava no seu cachorro morto ali embaixo, pensava nas caiporas, pensava nas abusões da floresta. Enquanto isso, as lagartixas da mata estavam lá embaixo, no grotão. Bento estava só, dentro daquele ermo de mistério e escuridão, já agora cheio de susto, de espanto e de medo, coisa que antes nunca tinha lhe sucedido. De momento, Bento ouve longe aquela hora alta da noite sem fim, vindo do lado de lá do grotão, ali na sua frente, de dentro daquele caos de silêncio e trevas em que estava envolvido um enorme e estranho grito. Ô João! E após esse grito, houve como um silêncio ainda maior na mata. Era como se tudo tivesse ficado à escuta daquele grito. Decorrido alguns instantes, outro grito ecoou, bem longe, lá para dentro daquele ermo, mas agora do lado oposto de onde tinha partido o primeiro grito. Iô! Bento, agora lá em cima na árvore, no seu giral de varas, estava voltado para o lado de onde surgia aquele segundo grito, cheio de susto e de dúvidas, e pensava, será que isso é arte das caiporas nessa noite de sexta-feira? E lamentava, meu fumo ficou lá embaixo na bolsa, aqui não tenho nada para abrandar a ira das caiporas. E estava ainda Bento nessas conjecturas quando outro grito ecoou do lado oposto ao segundo, do lado de lá, do grotão, só que agora bem mais próximo e mais forte que o primeiro. Ô João! Que diabo seria aquilo, santo Deus? Gente perdida por ali àquela hora da noite? Não era possível. Seria uma abusão da mata? Seria a abusão do João perdido? Pensava Bento. E agora, os gritos de um lado e do outro, dentro da noite, se sucediam com maior frequência e cada vez mais próximos. Bento, a essa altura, estava cheio de susto e de medo, diante daquela situação sem precedente na sua vida de homem do mato e de antigo caçador. No seu espanto, naquele ermo, sozinho, sem socorro possível em face do que lhe pudesse lhe acontecer, se encheu de receios e fraquezas que nunca tinha experimentado antes em suas rondas noturnas de caçador ali na mata. Os gritos cessaram por alguns instantes, de um lado e do outro da floresta. Lá em cima no seu giral, na densa escuridão daquela noite tormentosa, Bento procurava reagir a seus sustos e aquele seu estado de pânico. Mas eis que, de súbito bem perto, no cimo do barranco, outro grito bem forte e assustador se fez ouvir na floresta. Ô João! Em seguida, do outro lado, e agora bem perto nas costas de Bento, outro alucinante grito ecoou. Iô! E logo após esses dois gritos que repercutiram e ecoaram longe nos ermos da floresta, Bento percebeu que a mata do lado de lá do grotão se agitava e se sacudia por um vendaval. E a seus ouvidos chegava o estralejar de mato quebrado, indicando que alguma coisa, gente ou bicho, descia em costa abaixo, enquanto do lado oposto da mata, idêntico movimento se registrava. Parecia que uma pessoa vinha do lado e outra vinha do outro. Isso indicava que aqueles que aos gritos se procuravam mutuamente dentro da floresta àquela hora e se aproximavam um do outro para o encontro final. Encontro esse que parecia ser bem embaixo do giral onde Bento estava. Um vento frio e tempestuoso sacudiu toda a mata, fazendo zunido por cima do copado das árvores. Bento, assombrado, segurava-se com unhas e dentes em seu giral, temendo cair lá de cima das árvores, que servia de pouso.
Outro grito ecoou bem perto da árvore em que Bento se encontrava. E outro em resposta repercutiu, mas agora longe, bem longe, do outro lado da floresta, quase imperceptível. E Bento, a essa altura, estava quase louco de susto e de medo. E não tinha mais dúvidas, aquilo era uma abusão. E tudo indicava que era a abusão de João Perdido. Segundo diziam, quem se encontrava com aquela abusão perdia-se também. E Bento, sozinho naquele ermo, relutava por escapar com vida diante daqueles fantasmas da mata. E que fazer agora para fugir dali, se aquela noite não tinha fim? E enquanto Bento lá em cima da árvore, no meio das trevas, se consumia no seu pavor, outro grito surgiu dentro da mata. Agora, quase debaixo da árvore em que se encontrava o caçador. Grito que repercutiu nas trevas e se perdeu longe, por cima da mata. Agora, o fantasma estava debaixo da árvore do caçador e passou em seguida a gritar para cima, para Bento. João! Ô João! Eu estou aqui! E continuou gritando. Desce daí, João! Desce, senão vou te buscar em cima. E mais alto ainda gritava. Desce, João! Desce, João! E Bento, diante de tal quadro, estava lívido de medo, louco de pavor. E agora o fantasma gritando por João. Desce daí, João! Desce, senão vou te buscar em cima. E este, do seu medo e seu pavor, daquelas alucinações, ouvia e sentia um mundo de coisas estranhas a seu derredor. Um vento de furacão desencadeou-se da floresta e sacudia violentamente o giral em que se encontrava Bento. E então, desesperadora situação. A floresta agora se enche de assobios e gritos das caiporas, de zumbido dos ventos e de sombras espectrais. E naqueles momentos indescritíveis, Bento, no seu horror, diante de tudo aquilo e no seu medo, já no limite, com um enorme desespero, vendo o fantasma se aproximar do seu giral, ouvindo os assobios e os gritos das caiporas, cercado de espectros. Então, tudo se apagou para o homem. Estava morto Mané Bento, e mais adiante também estava morto Tubarão. E assim, nunca mais, Mané Bento voltou daquela trágica caçada nas matas mal-assombradas do Miarim. Essa é a história que se conta. João Perdido era caçador também. Numa noite de sexta-feira, contra os conselhos do seu velho pai, foi caçar nas matas do Miarim. E dessa caçada, João nunca mais voltou. Perdeu-se, segundo dizem, num axã que tomou seu nome, Chã do João. Seu velho pai, homem afeito ao mato, botou-se para a mata, à procura do filho. E por lá esteve dias, semanas, meses e anos, e de lá também nunca mais voltou. Perdeu-se na procura do filho que nunca encontrou. E virou abusão. Diz a lenda que quem topa com esse fantasma também se perde na mata. Não volta nunca mais. E isso tem acontecido até hoje. E Mané Bento foi mais uma vítima dessa abusão.